Esse vídeo aqui é para você entender que todo mundo é humano e todo mundo está suscetível ao erro. Olá, dorameiros e dorameiras de plantão, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Carol Pardini e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco tenso, um pouco complicado, né? Vamos explorar aí alguns dos maiores escândalos envolvendo artistas coreanos, incluindo um caso que não é tão recente, mas que acabou voltando a ganhar atenção, que é o caso do ator Lee Ji-wook, que estava agora, né, que está encerrando aí Beyond the Battle, Além do Direito. Então prepare-se para conhecer histórias polêmicas que chocaram a indústria do entretenimento sul-coreano, tá? Queria só dar um adendo antes de começar esse vídeo, que eu decidi fazê-lo porque voltou-se a ter as questões de pessoas muito deslumbradas a quererem casar com um coreano, a quererem sair daqui para a Coreia, achar um coreano. Eu vi recentemente vídeo de uma moça tentando ensinar como você vai lá caçar o seu marido coreano. E a gente sabe que homem e mulheres, né? Mas homens, eles são homens em qualquer lugar do mundo. E ninguém é perfeito. O brasileiro não vai ser perfeito, o coreano não vai ser perfeito, o italiano não vai ser perfeito, o americano não vai ser perfeito. Então, independente da sua origem, né? Não é a sua origem que vai dizer se você é bom ou se você é ruim. Então, aqui eu trouxe alguns casos para mostrar isso e é óbvio que todo mundo tem direito à dúvida, que todo mundo tem direito a mudar também ao longo do caminho, tá? Acho que fica essa mensagem também. A gente acredita que a pessoa possa errar e aprender com o seu erro, sabe? Então, aqui eu quis trazer alguns casos para gerar reflexão aí de quem me assiste e também para acordar algumas pessoas e dizer: não, a galera não é perfeita, então não espere perfeição de ninguém. Acho que essa é a grande questão de tudo, né? E nesse primeiro caso, que é o do Lee Ji-wook, que é o protagonista de Além do Direito, ele aconteceu em julho de 2016 e o ator ele foi acusado por uma mulher identificada apenas com o sobrenome Oh de ter sido, como é que eu vou poder usar essa palavra até aqui no YouTube? Ele tentou fazer relação amorosa com ela. Na verdade, ele fez uma relação amorosa com ela sem consenso dela. Essa é a grande verdade, né? Ela foi para não poder falar a palavra, né? Mas você deve ter entendido aí. E ela o acusou falando que ele tinha ido ao seu apartamento para ajudá-la a instalar uma persiana. E aí lá ela teria oferecido ele assim: ah, você se sujou, toma aqui uma camiseta, né? Vai tomar um banho e tal. Isso antes de rolar a questão da relação sexual em si. Ele, por sua vez, acabou movendo um processo contra a vítima de falsa acusação, mas durante as investigações, o Tribunal Distrital de Seul, em 2017, entendeu que todas as declarações da mulher eram de fato coerentes e ressaltaram que não perguntou se queria, né, não foi uma relação, né, com consentimento, né, consensual, e concluíram que a contra-acusação não havia respaldo, não havia nada, assim, tudo que ele apresentou de contra-acusação não o justificava. Então, no fim, ele acabou ali sendo incriminado e o caso ele voltou forte agora porque ele veio aí como protagonista de um drama que estreou na Netflix. E eu acho que sempre vale essa reflexão. Ah, mas foi em 2016, são quase 10 anos, a pessoa pode mudar. Beleza, né? Mas eu acho que vale a gente lembrar também algumas questões. E quando as coisas acontecem com a mulherada não volta. Então, assim, acho que é bem a gente trazer essa reflexão aqui pro canal. Um caso que me pegou demais foi o do Yoo Ah-in, que estava sendo super celebrado por Hellbound. Ele estava assim no ápice da carreira quando ele enfrentou aí um escândalo grave sobre abuso de substâncias, algumas lícitas fora da Coreia, mas ilícitas lá dentro, né?
Algumas são remédios que a gente pode tomar aqui com receita, mas lá não. Então ele foi condenado pelo Supremo Tribunal da Coreia por uso habitual de substâncias controladas, que é propofol, cetamina, midazolam. Tô até lendo para não falar nenhum nome errado. Ele usou essas substâncias em 181 ocasiões entre 2020 e 2023, além de ter adquirido ilegalmente cerca de 110 comprimidos para dormir, que eu sei que muitos de vocês tomam, inclusive, esse comprimido, porque aqui com receita você pode comprar. E ele usou o nome de outras pessoas para adquirir esses comprimidos. A sentença foi de 1 ano de prisão, com 2 de suspensão. E consequências ali severas aconteceram na carreira dele, né? Ele foi tirado ali da produção da 2ª temporada de Hellbound. Ele teve um filme que saiu recentemente na Coreia, que ele também foi removido. Ele perdeu contratos, ele perdeu patrocínio, né? E ele enfrenta a incerteza de se vai conseguir voltar para as atividades como ator ou se não, né? Eu fico com o coração na mão, porque esse caso ele mostra uma fragilidade do próprio ator, né? Foi visível, a gente acompanhou aqui, tem diversos Kimchi News para quem quiser acompanhar esse caso do Yoo Ah-in, mas teve um peso muito grande de você entender que ele é uma pessoa que não tá bem de saúde mental, ele não tá bem emocionalmente, pelo tanto de coisa que ele acabou usando para dormir, mostra o quanto ele não estava bem, que ele precisava era de ajuda, né? Então, também dá para ver as tratativas da Coreia perante casos e casos, né? Da Coreia, né? Da mídia, da justiça, da mídia, dos fãs. Então, isso também é algo muito interessante para a gente refletir, assim como o nosso próximo caso, que é o Burning Sun e o escândalo das Kakao Talks e das chat rooms ali, né? Do Kakao Talk. Em 2019, o clube Burning Sun virou epicentro das denúncias envolvendo prostituição, tráfico de drogas, corrupção policial e também violência, né? Estrelas como o Seungri, que era o meu bias do Big Bang, eu com um baita dedo podre aí, né? E o Jung Jong-young foram implicados em chat rooms onde compartilhavam aí vídeos íntimos sem consentimento. Inclusive, o Jung, ele foi condenado por violência coletiva, eu vou usar esse termo aqui. Esse cuidado com os termos é porque o YouTube é family friendly, né? Então a gente não pode também usar algumas palavras, mas a produção e distribuição de vídeos ilegais rolaram aí soltas nesse chat, e enquanto o Seungri ele recebeu 3 anos de prisão com redução para 1 ano e meio, e ele foi condenado, se não me engano, a gente também tem vídeos da época aqui, mas se não me engano, a 7 ou 8 crimes e foi condenado a apenas 1 ano e meio. E esses crimes envolviam lavagem de dinheiro, que nem eu falei aí, né? Prostituição, entre outras coisas, mas só 1 ano e meio, né? Além de ser proibido de trabalhar em algumas funções ali quando ele sair da prisão. O escândalo abalou o cenário inteiro e levou à queda da carreira de muitos dos envolvidos, porque tinha muita gente envolvida, tanto de alto escalão quanto de baixo. Esse caso foi gigantesco, e se você quiser que eu fale sobre ele aqui no detalhe, tem alguns vídeos já aqui no YouTube, mas se você quiser a gente pode fazer aí um dossiê e eu posso contar aí no detalhe sobre o caso do Burning Sun. Em 2019, a gente tem o caso do Kang Ji-hwan, que foi preso por agredir sexualmente 2 funcionárias da sua agência dentro da sua residência. E ele confirmou sim os atos, pediu desculpas e seu contrato foi rescindido e ele se aposentou da atuação. Então ele não conseguiu voltar. Em dezembro de 2019, ele foi condenado por atos indecentes, pegou aí 2 anos e 6 meses de prisão, suspensos por 3 anos de liberdade condicional. E um ator que é muito respeitado e que a gente fala super aqui é o Lee Byung-hun, que é famoso internacionalmente, fez filmes em Hollywood e teve envolvido em um escândalo há mais de uma década. Em 2009, sua namorada, na verdade ex-namorada, Kyung Mi-young, o processou, afirmando ter sido enganada para se envolver com ele com a promessa de casamento, de filhos e por aí vai. E ele contra-atacou por difamação.
e surgiu uma trama de chantagem no meio disso tudo. Então, assim, a questão maior não foi só essas promessas de casamento e tal, mas toda a chantagem e toda a questão psicológica e toda a difamação que rolou por trás. E tudo isso até envolveu um apresentador de TV, foi algo bem grande na época na Coreia, né? Mas ele contra-atacou tudo isso, ele acabou indo para a justiça contra ela e a justiça entendeu que por falta de evidências o processo foi encerrado em 2010 e o Lee Byung-hun foi absolvido da maioria das acusações, mas rolou um bafão ali que a gente, entendendo como a Coreia facilmente mancharia a imagem dele, né? Porque a gente vê os casos recentes aí, né? Como a mídia age, como os fãs agem. E é isso, né? Esses 5 casos, eles mostram como o brilho da fama muitas vezes escondem falhas humanas, choques éticos. O Lee Jung-wook agora ele ressurge diante de um novo público que nem sabe o que aconteceu. Já o Yoo Ah-in, ele encara as consequências judiciais sérias, então ele está passando por esse momento. E outros casos nos lembram que ainda há muito a se debater sobre poder, responsabilidade, justiça, influência, né, entre outras coisas aí no mundo do entretenimento. Se você gostou desse mergulho nos bastidores controversos aí do entretenimento coreano, deixa o seu like, que é muito importante aqui para o canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas dorameiras e comenta qual caso mais te surpreendeu, que eu quero saber aqui também. Ou se você quiser que eu traga mais histórias assim, também me conta, que essa que eu trouxe só pra gente refletir mais. Se vocês gostarem, eu trago mais alguns casos aqui em específico para vocês, viu? Deixa o seu like, é muito importante, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!